Saudações a vocês que nos acompanham a partir de agora em mais uma semana com as notícias da América Latina e do mundo, uma semana bastante agitada. Vamos aos destaques de hoje. Permanece indefinido o nome do novo presidente dos Estados Unidos. Biden leva vantagem e Trump denuncia fraude. Começa na Venezuela a campanha eleitoral que definirá a nova Assembleia Nacional em votação no próximo dia 6 de dezembro. Autoridades de Honduras permanecem em alerta com a passagem do ETA, furacão que se converteu em depressão tropical. 5 de novembro de 2020, eu sou André Vieira e este é o Telesur Notícias em português. Começamos falando, claro, sobre os Estados Unidos, onde continua a expectativa depois das eleições presidenciais do dia 3 de novembro. Alguns estados ainda estão finalizando a contagem de votos e o candidato democrata Joe Biden leva vantagem, enquanto o candidato republicano Donald Trump, que tenta a reeleição como presidente dos Estados Unidos, ainda está denunciando fraude. O alto número de votos pelo correio atrasou a contagem final, o que mantém o país em tensão desde quarta-feira. Com 5 estados ainda sem definição, Biden lidera a corrida à Casa Branca com 264 votos eleitorais e precisaria de mais 6 para alcançar 270 votos eleitorais, número mínimo para a vitória. Bem, e logo depois dos primeiros resultados, o candidato democrata Joe Biden falou para os seus seguidores expressando suas sensações depois de vitórias alcançadas em estados-chave. Agora, depois de uma longa noite de contagem, é claro que estamos ganhando em estados suficientes para alcançar os 270 votos eleitorais e ganhar a presidência. Não estou aqui para me declarar ganhador, mas sim para dizer que quando acabe a contagem, acho que vamos ser os ganhadores. E de outro lado, o atual presidente e candidato à reeleição, Donald Trump, declarou que é vítima de uma fraude eleitoral, acusação que foi feita por meio do Twitter e depois a publicação foi censurada pela própria rede social. Isto é uma fraude contra o povo. Isto é uma fraude contra o povo estadunidense. É uma vergonha para o nosso país. A gente está se preparando para ganhar esta eleição. Francamente, ganhamos a eleição. E agora passamos para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, para saber os detalhes com o nosso correspondente, Jorge Cristoso. Muito obrigado. Cada hora que passa, o candidato e ex-vice-presidente Joe Biden parece mais próximo da Casa Branca. Boas notícias para ele, que aumentou sua vantagem no estado do Arizona, onde sempre esteve à frente, e reduziu significativamente a vantagem que tinha Donald Trump em estados-chave como Pensilvânia e Geórgia. Isso significa que para o presidente Donald Trump, as possibilidades de chegar aos 270 delegados necessários para ganhar a eleição são cada vez menores. Ele precisa obrigatoriamente ganhar na Pensilvânia ou não terá chances de vencer a eleição. Existe grande expectativa em relação ao voto popular, ainda que nos Estados Unidos este não seja o fator que decide o ganhador das eleições, mas sim uma eleição indireta através de um colégio eleitoral. Biden obteve 72 milhões de votos até o momento e ainda faltam contar outros, enquanto o presidente Trump teve 68 milhões de votos. Isso significa que ambas atingirão números recordes. Agora aqui na América Latina, onde a Venezuela também se prepara para eleições parlamentares no dia 6 de dezembro. Nesse país, os diferentes partidos que disputam essas eleições já começaram com suas campanhas. Até o dia 3 de dezembro, os partidos da oposição, os partidos que compõem a coalizão do governo e outras tendências políticas irão às ruas para tentar conseguir o voto da cidadania. Eles estão obrigados a cumprir estritas medidas de biossegurança por conta da pandemia. Um dos desafios que enfrenta a oposição é vencer o abstencionismo, que foi convocado por um dos seus setores. Já o bloco do governo procura retomar a Assembleia Nacional para devolver a institucionalidade legislativa ao país.
A crise ambiental global e a destruição da Amazônia brasileira estiveram presentes na pauta da disputa eleitoral lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os indígenas denunciam que as empresas financeiras dos Estados Unidos são cúmplices dos crimes ambientais praticados em terras brasileiras. Detalhes nesta matéria de Juliana Sif e Nath Lemos. 6 instituições financeiras norte-americanas investiram mais de 18 bilhões de dólares entre 2017 e 2020 em empresas cujas atividades têm vínculo com invasões de terras, desmatamentos e violações de direitos dos povos indígenas na Amazônia brasileira. Não dá para a gente assistir, essas empresas ficarem investindo bilhões e bilhões, a cada ano na destruição, cumplicidade na destruição. O investimento afeta os estados amazônicos Pará, Maranhão, Mato Grosso, Amazonas e Roraima. As financeiras estadunidenses investem nas empresas de agronegócio Cargill, JBS e Cosan Raizen. Em energia, seus capitais se dirigem à Energia Mato Grosso, Equatorial Energia Maranhão e Eletronorte, enquanto em mineração, Anglo American, Belo Sun e inclusive a Vale, a mineradora responsável por um dos maiores derrames tóxicos da história do Brasil, é a que mais recebe investimentos. Identificar esses fluxos de capital para empresas envolvidas nesses conflitos socioambientais, para que isso sirva como uma forma de pressão para os movimentos sociais, para os movimentos indígenas. O investimento na destruição supera de longe os fundos de proteção da Amazônia. Os povos indígenas denunciam a cumplicidade das corporações estadunidenses com o governo de Jair Bolsonaro. A principal, BlackRock, é denunciada a nível mundial por contribuir com o caos climático. Joe Biden assegurou que, se ganhar a presidência, reunirá o mundo para decidir consequências econômicas significativas no caso de o governo de Bolsonaro não proteja a Amazônia. A pergunta é se as corporações financeiras norte-americanas deterão seus investimentos. Ignácio Lemos e Juliana Sif para a Telesul. Agora passamos para a América Central, onde o furacão ETA se transformou em depressão tropical, mas assim mesmo as autoridades hondurenhas continuam em alerta. Além de Honduras, o furacão ETA também passou pela Nicarágua. O furacão ETA não deixou vítimas fatais na Nicarágua, mas causou grandes estragos materiais no Caribe Norte do país. Biwi foi uma das zonas mais afetadas e mais de 9 mil militares permanecem na região para atender a emergência. Em Honduras, o governo decretou alerta vermelho e cerca de 3 mil pessoas foram transferidas para abrigos devido às intensas chuvas e ao aumento dos rios. E agora notícias da Colômbia, onde uma peregrinação pela vida e pela paz chegou na capital, Bogotá, no dia 1º de novembro. Eles conseguiram um acordo com o governo nacional que inclui uma reunião com o presidente Iván Duque. Cerca de 2.000 ex-combatentes da extinta guerrilha das Farc marcharam para solicitar ao governo que coloque um fim na violência contra aqueles que assinaram um acordo de paz. Segundo os organizadores da marcha, 236 antigos guerrilheiros foram assassinados desde 2016, quando o acordo foi assinado na cidade de Havana, Cuba. Um ataque terrorista em Viena, capital da Áustria, deixou 4 mortos, segundo o Ministério do Interior do país. As autoridades afirmam que um dos sujeitos era apoiador do grupo terrorista auto-intitulado Estado Islâmico. O ataque teve como alvo uma sinagoga na capital austríaca. 2 mulheres e 2 homens morreram e 17 pessoas ficaram feridas, entre eles um policial. Um dos terroristas que carregava um colete explosivo falso foi morto pelas forças de segurança e outro foi preso. A pandemia do novo coronavírus se aproxima de 50 milhões de contaminados em todo o mundo e mais de 1.200.000 pessoas já morreram de Covid-19. Os Estados Unidos continuam como o país mais afetado. A Europa é o novo epicentro da pandemia. Vários países adotaram medidas de confinamento e toques de recolher devido ao aumento dos casos que já ultrapassaram os números da primeira onda de contágios. Na Itália e na Espanha, manifestações contra as novas medidas têm acontecido nas ruas. Enquanto isso, as autoridades sanitárias alertam para um possível colapso no sistema de saúde.
No dia 5 de novembro de 2015, a represa de Fundão da Samarco, Vale e BHP rompeu em Mariana, Minas Gerais e destruiu tudo que tinha pelo caminho. Contaminou o Rio Doce, matou 19 pessoas e até hoje, 5 anos depois, os afetados lutam por justiça, reparação e por um lar. Nós terminamos o nosso jornal com a música Cacimba de Mágoa, cantada por Fala Mansa e Gabriel Pensador, em homenagem a essas pessoas, a esses afetados por este crime. Nós continuamos pelas redes sociais e toda quinta-feira aqui no Telesur Notícias em português. Nós somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e Caribe. Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília. Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias, quantos pescadores sem redes e sem canoas. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos, ou pescadores sem linhas e sem anzóis. Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz.